O risco, assim como o tempo, é aquela coisa que sempre está permeando o nosso redor. Ele sempre está presente no nosso dia a dia. O risco, em uma definição bem básica, é aquele negócio, geralmente um sinistro, de algo acontecer. E esse algo acontecer geralmente é ruim. Geralmente é algo desagradável, indesejável. Trazendo alguns exemplos para contextualizar, segundo alguns dados que o Viking de óculos traz em alguns vídeos dele, ele diz que cerca de 70% dos pedidos de divórcio partem da mulher. E, se eu não me engano, um pouco mais de 30% dos filhos não são filhos biológicos do pai. Então, se você é um indivíduo que está casado ou pensa em se casar, em contrair uma esposa e pensa em ter filhos, gerar filhos, tu incorre nesses riscos. A chance de acontecer um sinistro contra ti em relação a divórcio é numa escala de 70%, e a chance de você ter um filho que não é seu está numa escala ali de 30%. Claro que isso são números absolutos. Eles podem variar para mais ou para menos, dependendo da situação da pessoa. O interessante é que a percepção de risco varia de indivíduo para indivíduo. Então, com base nesses mesmos números que eu falei, alguém pode ver um risco bem maior do que os números ditos, ou pode ter pessoas que veem um risco muito menor acerca desses números ditos. A questão do risco em si, da percepção do risco, ela pode variar de uma pessoa para outra, de um indivíduo para o outro. Um indivíduo pode enxergar mais risco ou menos risco em alguma coisa. Porém, as consequências do sinistro não variam. Por exemplo, vamos supor que tem um escorpião aqui no chão da minha casa. Eu vou e decido botar a mão nele. Pelo meu conhecimento passado, eu sei que a probabilidade dele me ferroar e injetar veneno em mim pode ser grande. Eu sei o que vai acontecer no sinistro. Em um dos piores casos, é eu ser envenenado e acabar morrendo. E para mim, como um indivíduo que nunca lidei com escorpião, nunca precisei lidar com escorpião, eu enxergo muito mais risco numa criatura desse tipo do que uma pessoa que precisa lidar com um escorpião semana sim, semana não, por exemplo. Alguém que conhece as vulnerabilidades da criatura e principalmente possui habilidade para manusear a criatura. Então, se por exemplo eu precisasse mexer no escorpião, eu diria que o risco de eu sofrer um sinistro pode ser de 80% a 90%. Enquanto que para alguém aí que já é acostumado pode ser de 10, 5, 3%. Por exemplo, eu não sei se a criatura pode pular, eu não sei qual que é a velocidade máxima da criatura, eu não sei como que é a articulação dela. Eu não sei se na hora que acontece o sinistro o efeito já é imediato. Carece conhecimento e carece habilidade para lidar com a situação. Logo, a minha percepção de risco é maior. Porém, para dadas situações, várias situações, existe uma certa concordância quanto ao risco de algumas coisas. Por exemplo, a maior parte do nosso território nacional, se você anda à noite com o celular à mostra, distraído, a chance é grande de você ser roubado. O risco é grande de você ser roubado. E nisso, boa parte das pessoas concordam, enxergam de certa forma o mesmo grau de risco. Então, sim, existem coisas que possuem sim um risco intrínseco, porém tem pessoas que podem possuir habilidades, experiências e sabedorias que conseguem mitigar esse risco. Existem pessoas aí que atravessam uma ponta de uma montanha para outra em cima de uma corda, se equilibrando com um pedaço de bambu. O sinistro, caso ocorra, a pessoa cair e se espatifar lá no chão. Para mim hoje, falando da minha habilidade, experiência e sabedoria, eu não tenho condições de fazer uma atividade dessa. Mas para quem faz isso, é profissional da área, é uma atividade relativamente tranquila. Tá bom, chegamos até aqui e você deve estar se perguntando: tá bom, Brooksteel, o que você quer falar com isso? O que você quer dizer no fim das contas? O que eu quero dizer é que você vai ter que tomar risco, e a percepção do risco, você tem que saber que ela muda de pessoa para pessoa, depende da perspectiva. Por que isso você vai ter que tomar risco? Primeiramente, você toma risco todo dia. Quando tu sai de casa, tu vai atravessar uma rua, quando você está trabalhando. Então não é exagero falar que tu tá exposto a risco. Você imagina, num dia de sol, céu azul, calorzinho legal, vem uma porcaria de um mosquitinho pequeno, não faz nem barulho, cola em você,
chupa seu sangue e sai fora. Você nem sentiu. Depois você coça a região, passa um dia, dois, você começa a ter febre, dor de cabeça, principalmente dor ali atrás dos olhos. E aí tu decide ir no médico e chegando lá, fala que você tá com dengue. Além de você chegar lá, fala que se demorasse, aquele clássico, né? Se tivesse sido mais 1 centímetro, se demorasse mais 1 minuto, 1 hora, um dia, tinha morrido, né? É sempre essas histórias, né? 1 centímetro pra cá, pra lá, 1 hora, 2 horas a mais, era a diferença da vida e da morte. Então, cara, assim quando você acorda e sai pra trabalhar, tu já tá tomando risco. Risco que você nem escolheu. Riscos ali que nem valem a pena correr. Só que agora, no seu caminho, no caminho para sua vitória, tu vai ter que tomar riscos sim, só que são riscos que você vai escolher. Riscos que vão estar dentro ali do seu gerenciamento. Riscos que vão estar, vamos se dizer assim, entre aspas, sob seu controle, sob sua tutela. Então vamos supor aí que você está lá no seu caminho, no Dark Realm. E aí, de acordo com o seu mapa, existe uma ponte que liga ponto A até o ponto B para fazer uma travessia de um penhasco. Porém, você chega lá, a ponte não existe mais. Ela foi cortada, foi demolida, foi destruída. E aí tu para e pensa por um tempo, eu posso dar a volta e perder vários dias, às vezes meses ou até 1 ano, 2 anos. Vai ser um caminho relativamente bem menos arriscado, ou eu posso pegar e improvisar. Sei lá, derrubar uma árvore que tenha a extensão suficiente para chegar lá do outro lado, do ponto A ao ponto B, improvisar uma ponte e atravessar, mesmo sabendo dos riscos. A tora de madeira ela pode rolar enquanto você está em cima dela e acabar te derrubando, pode quebrar enquanto você está atravessando, alguém pode aparecer ali e sabotar. O fato de você estar em cima da tora de árvore fazendo a travessia te deixa numa posição exposta, então você se torna muitas vezes um alvo fácil para ser atingido. E aí beleza, vamos supor que você está trabalhando no seu emprego tradicional e aí tu fez um planejamento e decidiu, eu vou aumentar minha renda, vou trazer um superávit de renda trabalhando em aplicativo de entrega, por exemplo, ou nesses aplicativos de transporte sendo motorista. Aí vamos supor que você não tem um veículo, ou precise trocar de veículo. Tu dá uma entrada e parcela o resto, vamos supor isso. Aí pode acontecer que alguém de fora, alguém externo, alguém ali do seu trabalho, saiba dessa situação por algum motivo, chega no ouvido dela ou você deixa escapar essa informação, e aí ela solta para alguém que não devia, ou esse alguém que devia acaba descobrindo por conta própria, por você ter soltado alguma coisa, alguém ter falado para ele, e ele começa a usar essa informação para te chantagear. Como assim te chantagear? E é a mesma coisa com Blue Pill, chão de fábrica, pagador de pensão, entendeu? Os caras são chantageados. O pessoal sabe, patrão, gerente, sabe que eles têm uma dívida ali de 1 década, 2 décadas ali com o Estado. Então eles usam isso como ferramenta de chantagem. Tá entendendo? Então fala. Tu precisa ficar até mais tarde para ajudar nós. Vai precisar fazer hora extra, precisa vir de fim de semana. Às vezes tu precisa ali exercer uma função que não é a sua. Eu não acho errado você fazer outros trabalhos, mas às vezes os caras estão montando nas suas costas. E aí, pelo fato de você estar vulnerável do compromisso que você assumiu, tu tem que acabar aceitando algumas coisas, dar o braço a torcer, fazendo concessões. Porque se você tomar um golpe duro agora, em último caso aí ser demitido, tu não vai ter como honrar seus compromissos lá que você assumiu lá atrás. E aí tu pode botar tudo a perder. Que aí vamos supor, não vou conseguir honrar as prestações, não vou conseguir honrar um financiamento, então eu vou precisar vender o veículo e passar a dívida para alguém. Então quando você decide contrair um risco, passar pelo risco, você tem que enxergar todos os cenários possíveis que podem acontecer caso haja um sinistro. E aí falando de investimentos, que é o foco aqui do canal, quando você for mexer com os produtos financeiros, seja de mercado tradicional ou mercado paralelo, tu tem que entender os riscos e principalmente entender o produto que você vai decidir mexer com ele.
É a mesma coisa que eu falei lá do escorpião. Quando você nunca precisou lidar com alguma coisa, criatura, situação, tu vai ser um cabaço no negócio. Tu vai enxergar muito risco. Às vezes um risco exacerbado do que realmente é. Então, quando você começa a entender certos tipos de produtos financeiros, tu fica mais habilidoso, inteligente, cria mais sabedoria acerca daquilo, tu consegue começar a ter uma percepção muito menor do risco, às vezes muito menor do geral de mercado. E tu consegue tomar medidas para até mesmo mitigá-lo. E mesmo, veja bem, se você ficar habilidoso, sábio, inteligente, mesmo que o sinistro ocorra, tu consegue ter mecanismos para compensar esse sinistro. Aí beleza, vamos supor que você não decidiu atravessar o ponto A e o ponto B jogando a tora de madeira porque você julgou ser muito arriscado. Tu deu a volta lá tranquilo. Só que conforme você avança o caminho, você vê que as opções seguras elas vão ficando mais escassas. Tudo agora tem risco. Vamos supor que você chega num determinado local que você precisa tomar uma decisão entre uma bifurcação. Eu vou usar emprestado aquela parte do Senhor dos Anéis. Se eu não me engano é o segundo filme, As Duas Torres. Não, na verdade é no primeiro filme, A Sociedade do Anel. Onde o Gandalf ele escolhe ir pelas montanhas, umas montanhas lá altas que são geladas, para não ter que passar por Moria, que é um antigo reino anão, alguma coisa assim. Quem assistiu sabe. E aí o Saruman, o antagonista principal ali do filme, naquele momento, quer dizer, o antagonista principal é o Sauron, o Saruman é mais um coadjuvante, mas ele é um antagonista ali pertinente no segundo filme. Ele toma medidas quanto a isso, ele dificulta a passagem do pessoal ali da Sociedade do Anel pelas montanhas, para tentar obrigar eles a ir por Moria, que ele julgava mais arriscado. E é até engraçado, porque o Saruman não queria que eles fossem pela montanha, porque ele julgava relativamente mais tranquilo eles passar pela montanha. E ele fazia de tudo para o pessoal passar por Moria, porque seria mais arriscado. E aí em um dado momento o pessoal não quer ir mais pela montanha, porque o Saruman tá fazendo magia, fazendo o gelo cair em cima dos caras, a montanha tá prestes a desabar. E aí o Gandalf passa ao Frodo, o portador do anel, a responsabilidade de decidir por onde que eles vão. Se eles vão descer a montanha e ir por Moria, ou se eles vão continuar ali pela montanha. E aí o Frodo, lá no sanhaço do momento, ele julga menos arriscado ir por Moria. Até mesmo porque ele não conhece o local lá de Moria. Ele decide, não, vamos voltar. Então é legal você entender essa questão do risco, porque inevitavelmente em algumas vezes na sua vida tu vai ter situações que você vai ter que escolher entre 2, 3, 4 situações, mas todas têm um grau de risco relativamente grande. E assim como a luta, é sempre bom você escolher risco que não seja desnecessário e evitar os grandes riscos, riscos em demasia. Falando de dinheiro, se você vai tomar risco com o seu capital, se for um risco muito grande, tome com pequena parte do seu capital, no máximo ali 5%. Geralmente você toma com 1%, 2%, porque a chance de dar ruim é grande, você perder seu capital também é grande. Com o tempo você vai desenvolver essa habilidade, a inteligência, a sabedoria de perceber quais riscos valem a pena ser corridos, quais entregam recompensas melhores. É até engraçado falar sobre isso. Na minha vida pessoal, eu geralmente falo assim pro pessoal que o maior risco que a pessoa toma hoje é acreditar no governo e acreditar na Previdência. Tem muito camarada aí que trabalha em chão de fábrica e o cara pega o dinheiro dele e simplesmente joga pro ar, sabe? Acreditando que lá na frente o governo, o Estado vai acudir ele. Pra mim, o indivíduo que faz isso é o cara que tá tomando o maior risco de todos. Eu acho muito mais arriscado você acreditar nesse sistema e que você vai ser acudido por meio de pirâmide lá na frente, do que você tentar fazer alguma coisa agora. Tentar rentabilizar seu dinheiro, alcançar objetivos e se tudo der certo, tudo não precisar ficar dependendo dos outros. Principalmente na época que você vai estar mais frágil, que vai ser na sua velhice. Então muitas vezes a pessoa ela pode parar e pensar, não, eu vou perder 5 anos da minha vida, 10 anos da minha vida
correndo atrás dos objetivos, mas eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã. E aí eu vou falar um negócio aqui pra você. Pra mim, o problema não é morrer amanhã, semana que vem ou ano que vem. O problema é você viver demais e não ter alcançado nenhum objetivo. Eu tenho certeza que se você conhece alguém idoso, mais chegado de idade, principalmente alguém ali que já tem algum problema de saúde e não tem uma vida financeira relativamente estável, eu tenho certeza que você sabe do que eu tô falando. O cara ficar dependendo de terceiros porque ele não quis tomar riscos na vida dele, riscos medidos, riscos ali que muitas vezes seriam benéficos, com medo de perder a vida, para depois quando chegar na velhice ele não perdeu a vida, mas também não conquistou nada de liberdade. Então coloque na balança o que vai valer a pena para você. Qual que é a ideia do risco? Que você, geralmente quando você quer alguma coisa a mais, tu tem uma ambição de alcançar um patamar maior, tu vai ter que arriscar alguma coisa que você tem hoje. Tu arrisca o tempo, às vezes o tempo que você dedica pode ser inútil, entendeu? Pode dar errado. E aí tu, entre aspas, perde o tempo que você dedicou. Tu pode perder uma posição ali na carreira. Às vezes você desempenha uma função X dentro da empresa. E aí tu tá pleiteando desempenhar uma função Y, que tem mais responsabilidades. E aí beleza. O pessoal deixa ali você treinar, entre aspas, aprendendo aquela função Y. Só que você corre o risco às vezes de estragar um material caro, quebrar algum maquinário, e aí o pessoal pegar e te cortar. E aí tu não fica nem com a posição X e nem com a posição Y. Tu é mandado embora. Tu corre esse risco também. Às vezes por algum motivo tu decide trabalhar mais. Tu traçou seus planos e objetivos e viu que o dinheiro não vai dar. E aí tu decide trabalhar em 2 empregos ou fazer hora extra. E aí tu pode correr um risco de contrair um problema de saúde, se prejudicar. O risco ele está em todo lugar, ao nosso redor. E ele não é necessariamente ruim, não é de todo ruim. Se a gente olhar para o passado, desde os primórdios, o ser humano primata ou ancestral, seja como você queira chamar, é conhecido que civilizações não, grupos, né? Grupos antigos aí, eles eram caçadores e coletores. Então tu imagina, às vezes o camarada ia sozinho ou ia em grupo e caçar uma criatura selvagem possui um risco intrínseco na atividade, né? A criatura não vai ficar lá parada esperando ser abatida. Mesmo que fosse uma criatura, sei lá, um herbívoro, que não tem aquela reação forte, tanto quanto um carnívoro, pode-se dizer assim. Mesmo assim, quando o indivíduo, o ancestral, estava andando nesses terrenos, em terrenos selvagens, ele estava exposto a risco de tudo que é tipo. Então era inseto, eram outros predadores que podiam avançar contra ele. E por mais que eles não fossem evoluídos, vamos dizer assim, por mais que eles não fossem tão inteligentes como nós, entre aspas, eu creio que eles sabiam sim dos riscos e sabiam dosar os riscos, o que compensava e o que não compensava. E a seleção natural, ela tomou conta, garantiu que os melhores sobrevivessem no fim das contas. Os melhores eu não estou falando em sentido de julgamento, eu estou falando os melhores em relação à sobrevivência. Os mais competentes, os mais eficientes. Então, desde os primórdios o pessoal tomava risco. Eles precisavam tomar risco para comer, coisa básica, às vezes até para coletar uma água. Tu imagina, tu vai até a margem do rio para saciar sua sede, aí tem um crocodilo, um jacaré no negócio, um hipopótamo, uma jiboia pronto para te dar o bote. Inclusive, não é à toa que a nossa média de vida é mais alta hoje no mundo moderno, porque a gente corre menos riscos agora. E os riscos, o sinistro dos riscos, eles não são fatais, vamos dizer assim. A maioria não é fatal. Te prejudica, te aleja, mas não chega a ser fatal.
Conforme a gente vai retornando pro passado, a gente vê que existiam riscos ali extremos. Às vezes o camarada tinha que se envolver em guerra que nem era dele, corria o risco de chegar lá na batalha e, durante a batalha, na peleja lá, ser apunhalado, flechado, apedrejado, queimado, tudo quanto é tipo de risco. E aí tu vê a média de vida do pessoal era 30, 40 anos de idade. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça ouvindo isso daqui, se você tem essa ideia de aversão a risco, tu vai ter que mudar isso. O risco ele se apresentou como um inimigo para você a vida inteira. Agora você vai converter ele, tu vai trazer ele pro seu lado, tu vai transformar ele em um aliado, entendeu? Ele era alguém que serviu o fracasso, mas agora assim como a luta, ele vai servir a você. Imagine uma Esper do Final Fantasy, ou um elemental aí de qualquer jogo ou anime. Imagine que essas criaturas elas servem um mestre, elas servem o propósito do mestre. Imagine que elas são criaturas atemporais que vivem, sei lá, há milênios e elas só querem alguém com objetivo, com foco, com ambição para seguir. E elas só tinham encontrado um mestre, vamos se dizer assim, digno ou apto, o fracasso, mas agora você apareceu na jogada. E aí você vai começar a recrutar esses elementais, essas espers, para o seu time, para você derrotar o fracasso e alcançar a vitória. Então quebre essa visão de aversão a risco, agora ele vai ser seu aliado. Por quê? Com grandes riscos, vem grandes retornos também. Mas entra o que eu falei, tu não vai tomar risco em demasia. Tu vai ter que desenvolver as habilidades para saber quais riscos valem a pena. Principalmente quando o assunto é risco financeiro. A não ser que você já seja dono de propriedade e tenha uma pequena fazenda, chácara ou sítio ali onde você consegue ter um sistema de subsistência, tudo vai depender do dinheiro uma hora ou outra, entendeu? Então, se você corre riscos inteligentes, está disposto a correr riscos inteligentes, tu consegue rentabilizar seu capital. E aí, em questão de tempo, dependendo do seu planejamento, tu consegue ficar livre da Matrix, tu consegue sair da plantação. Então, em resumo, torne o risco seu aliado. É tomando riscos que você vai conseguir achar atalhos no seu caminho, que você vai conseguir encurtar distâncias. Quando não existe risco em algumas determinadas atividades, o retorno é pífio, é irrisório. Uma das grandes felicidades da minha vida foi ter ajudado duas pessoas, as quais eu tive a oportunidade de trabalhar junto, duas pessoas que tinham um capital interessante. Eles tinham esse capital acumulado, possuíam habilidades interessantes para aplicar num negócio próprio, só que não tinham a coragem. Eles tinham medo, não queriam arriscar. E eu fiquei batendo em cima dos dois, entendeu? Eu ficava, não, cara, tu tem que correr risco. O maior risco que você corre é ficar aqui trabalhando a vida inteira para os outros e você tem uma habilidade legal, vai em cima, corre atrás dos seus negócios. Se planeja legalzinho, certinho e vai para cima, pô. Corre o risco, entendeu? Se der errado, o que que vai acontecer? Tu vai perder metade do seu investimento? Tu vai perder 70% do teu investimento? Se for assim que seja, cara, mas pelo menos tente. Se você não tentar, imagina você lá na frente, tu nem tentou dar um jeito na sua vida, tu nem tentou ser livre na sua vida. A chance de você se arrepender dessa escolha que você fez agora de não ter tentado é grande. E aí hoje, felizmente, os caras foram pra cima já faz um tempo, já tá com o negócio aberto próprio, já tá rentabilizando, já estão livres, entre aspas, né? Já trabalham com o que gostam no próprio negócio e é uma satisfação pra mim. Converso com eles direto. E são indivíduos que mudaram a cabeça. Eram indivíduos que tinham aversão a risco. Você falava pro cara, pô, aposta R$ 100 aí num negócio. Não apostar, tu investiu uns R$ 100, né? Que tem a chance de você perder. Os caras, não, não, meu Deus, não. Que isso, não pode. Agora os caras, eles são totalmente opostos. Joga 1.000, 2.000. Os caras arriscam e tem retornos excelentes. Eles ficaram habilidosos, ficaram sábios em usar o risco a seu favor.
Se você é um brasileiro médio, baixo aí, que não está disposto a tomar risco nenhum na vida, risco que faz sentido, dificilmente você vai mudar de patamar. Essa é a verdade. Quem não precisa tomar risco ou é playboy ou é os planta aí da vida. Tá entendendo? Ai, meu Deus, mas eu não vou aguentar. Se der errado, eu não vou suportar. Cara, para com isso, velho. Se deu errado, você aprende com os seus erros, levanta a cabeça e vai pra cima de novo. Tu vai aperfeiçoar. Todo mundo cai. A diferença é que nem todo mundo se levanta ou tá disposto a se levantar. Assim como seus antepassados tomavam risco para se alimentar, risco para eles era a vida. Não se esqueça disso. E lembre-se, a Agenda 2030 tá aí, sociedade colapsando, número de emissão aumentando, número de ENs aumentando, população brasileira envelhecendo. Você vai esperar a água bater na bunda para você querer agir? A água tá na sua canela e tu não tem coragem de tomar um passo à frente. Tu prefere que os outros tomem risco por você para resolver seus problemas. É isso? Você confia nos outros tanto assim? Tu confia no governo? Tu confia na sociedade? Que na hora que você precisar, na hora do sonhar forte, que alguém vai lá e te ajudar? É como eu disse, eu acho que o maior risco é o cara viver a vida dele nos dias de hoje como se não tivesse nada de errado. Os alicerces tudo estourando, caindo, e o cara tá tudo numa boa. Vamos supor que nada de errado, nada estoure. Algumas coisas fiquem ruins, mas não colapsou. Vamos partir desse pressuposto. Aí tu tá alinhado lá com a Agenda 2030. Tu não vai ter carro, não vai ter casa, tu não vai possuir nada, mas você vai ser feliz. Você acredita nisso? Se não, e você quer conquistar coisas, tem objetivos, tem metas, tem ambições na sua vida, continua com a gente. Terminando essa série de vídeos comportamental mental, já vou começar com a parte de investimentos propriamente dito, falando sobre o mercado tradicional e mercado paralelo, formas de como você vai conseguir fazer dinheiro, rentabilizar capital, os riscos que cada produto financeiro possui. E principalmente o que eu acho mais valioso é compartilhar minhas experiências com eles. O que eu acho melhor ou pior. O que aconteceu comigo quando eu fiz isso ou aquilo. Então, conheça os riscos que você está tomando na sua vida, os riscos que você está contraindo durante o caminho. E escolha aqueles que têm uma boa relação de retorno, relação essa risco-retorno. Para finalizar, eu vou fazer uma citação de uma frase do Mark Twain. Ela diz o seguinte: mantenha-se afastado das pessoas que tentam depreciar sua ambição. Pessoas pequenas sempre fazem isso, mas as realmente grandes fazem você sentir que você também pode se tornar grande. E eu acredito, não sou nenhum gigante, mas se eu conseguir, você também consegue. Só você se conhece, só você sabe dos sofrimentos que você possui, e só você sabe o quanto é importante ou não você alcançar um objetivo ou uma ambição. Não deixe pessoas de fora, que às vezes já está com a vida delas resolvida, falar que você não deve fazer isso ou aquilo. Às vezes é uma pessoa que nunca passou pelo sonhaço que você passou. E aí ela não tem essa sensibilidade de dosar. E acaba espelhando a vida dela, todas as experiências dela em cima de você. E até as expectativas que ela tem acerca da vida em cima de você. E acha que você deve fazer isso ou aquilo. É igual eu falei anteriormente. Se você acha o meu conteúdo bom, se ele te agrega valor na sua vida de alguma forma e tu deseja implementar ele, beleza, vamos junto. Eu não quero obrigar ninguém a nada. Não acho que eu mereço nada por estar falando essas coisas aqui. Eu só quero ajudar de alguma forma alguém que enxergue valor nisso daqui. Porque são coisas que eu queria ter ouvido lá atrás, quando comecei minha caminhada. Então, nunca deixe ninguém rebaixar suas ambições. Se você não está prejudicando ninguém, não há nada de errado. Seja você querer apenas uma casinha própria para você morar, um sítio, uma fazenda, ou seja você querendo ficar rico mesmo, um milionário, seu velho da lancha, não tem problema nenhum, é sua ambição, é seu desejo. A caminhada é sua, quem vai andar é você, quem vai pagar o preço é você, quem vai tomar o risco da caminhada é você. Mantenha-se firme, pela liberdade vale a pena.